Vamos ao. Hoje vai ser uma mistura de bate-papo com notícias, já que deixamos para falar agora na hora do almoço sobre a convocação do Comita na seleção uruguaia nessa data da FIFA. E também, para não ficar grande, no nosso Boa Noite, vamos trazer aqui o Sérgio Brito, né? Não o montante, o engenheiro responsável pelo potencial construtivo, que esteve ontem na reunião também na prefeitura para falar das obras de São Januário. E vamos conversar da notícia que saiu no Josimar, falando de outros clubes da 77, que não está tendo tanto pepino quanto está sendo do Vasco nesse divórcio. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar apressivo, né? Sem tanta esperança, nem sem tanta ansiedade de começar o brasileiro, devido à eliminação no Campeonato Carioca, e sem reforço ainda que empolgue torcedor para o Campeonato Brasileiro, que começa dia 30. Na estreia será contra o Santos, em São Januário, às 6h30 da tarde, que a gente aguarda agora a CBF dizer se aprova ou não o nosso credenciamento. Bom, o Pumita foi convocado, o nosso Puma Rodrigues foi convocado para os 2 jogos da seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Argentina e contra a Bolívia. A Argentina agora na quinta-feira e desculpe, contra a Argentina ainda nessa semana, acho que no sábado, e contra a Bolívia em La Paz na próxima semana. O Brasil pega a Colômbia agora e depois pega a Argentina. Bom, ontem saiu no Josimar uma publicação, se eu não me engano, austríaca, mas eles são, desculpe, norueguesa, eles são fã do falecido lateral direito da seleção brasileira na Copa de 86 e do Botafogo, Josimar, que eu lembro que depois que ele parou de jogar, ele foi até preso por drogas, mas depois parou, mas teve problema de saúde, veio a falecer. Mas era um cara que teve fãs, né? E esse norueguês que fez esse site de esporte lá na Noruega, botou o nome de Josimar. Bom, eu lembro até na Copa de 86, num jogo Brasil, se não lembro, foi contra a Espanha, que um lance antes eu xinguei ele, o meu padrasto, tu vai ver, depois ele vai arrebentar. E no lance seguinte fez mal um golaço, um chute de fora da área. E eles se debruçaram sobre os podres da 77, praticamente viraram setoristas dos podres da 77. E ontem eles fizeram uma publicação falando sobre o divórcio que a ECAP está tendo com outros clubes que eles assumiram da 77, que não está tendo grandes problemas para rever o que foi investido e desfazer desses clubes, com exceção do Vasco, que até a publicação eles falam que no Vasco as duas partes querem se divorciar, mas a justiça não deixa. Vamos lá. Quem entrou na justiça foi a associação.
a associação que podia destravar esse problema que, para isso, as duas partes precisavam sentar e fazer um divórcio amigável. É como um casal e ter filhos, a maneira que a criança não se afete é os dois sentarem e conversarem com adultos e chegarem no denominador comum. Só que tem ressentimento dos dois lados, tanto da parte do Vasco quanto da parte da 77. Da parte do Vasco, antes mesmo do rompimento, o Pedrinho fazia várias sugestões, inclusive sugeriu o Felipe, a 77 não dava bola. E esse encaramento de um problema financeiro acabou sendo um time perfeito para eles, já que eles já estavam pensando realmente em passar o poder para eles. Inclusive, na entrevista que o Pedrinho fez com o Dieguinho, falou que não, como que ele falou? Que ele não concorda com nada do contrato, que, inclusive, na coletiva dos 3 meses, em que ele num show dizendo que não pode falar, e mostrando claramente satisfação. Então, o problema financeiro que a 77 teve foi um time perfeito para fazer o que eles já estavam pensando em fazer. E a 77, como toda norte-americana, tem a certa arrogância dos Estados Unidos, pensando que a América Latina é o quintal deles. Eles pensavam que o Vasco era o quintal deles. Eles não teriam problema diferente dos outros clubes. E se assustaram quando viram a força jurídica que a nova gestão tem, graças ao Paulo Solomon, que já foi presidente da OAB. Então, há ressentimento dos dois lados, tanto que os dois lados, nem a parte do Vasco quer sentar para conversar com a 77, como também o pessoal da ECAP, que passou, a seguradora que passou a administrar os pepinos da 77, não querem papo com o Vasco. Então vai ficar essa briga jurídica. Está muito cômodo para os dois lados. Do Vasco, da associação que continua mandando, e da 77 que está tentando, ECAP, via 77, resolvendo outros pepinos antes de resolver do Vasco. Então está muito cômodo para os dois lados. Tanto é que a 77, quando já foi, não é a primeira vez que a justiça é obrigada a remarcar no mérito da liminar, que a seguradora não mostrou representante legal aqui no Brasil. E ninguém fará proposta, por mais tentador que o Vasco seja, quanto houver essa briga jurídica, seja o grego, seja o alemão, seja o russo, seja o marciano, ninguém vai fazer. Que os fãs do Pedrinho, quando a gente fala que o Pedrinho não está muito interessado em vender, porque as ações demonstram isso, pelo menos parece demonstrar isso, eles dizem, como que ele vai vender se não recebeu proposta? Quem quer vender, destrava os problemas e vai ao mercado. Né? Apareça do nada, você mexeu demais comigo. Não vai aparecer, não vai cair do céu. Então, no momento, nenhuma das partes está insatisfeita da forma que está. Quem está os torcedores, que ficam nessa bola de tênis para lá e para cá, bola de ping-pong. Eu sei como é horrível isso. Eu vivi a minha vida toda
Em dois ex-casais nos anos 70 que eu ficava no meio da... E hoje o torcedor do Vasco sofre e fica nessa bola de tênis. E não só está incomodando os dois, mas como aqueles que se negam a viver no século XXI, que são contra ter um gestor. Querem ainda o amadorismo da associação. Engraçado que quando surgiu o movimento Revenda Já, esses caras que já eram contra, eles são a favor do amadorismo da associação, do associativo, como Nóbrega, que é conhecido como Memetro, dos 6 pontos, que ele não tinha pontuação para ser Demétrio, e o Eurico fez uma manobra para dar um cara nessa status, o Carlos Leão, que foi até vice-financeiro do Alexandre Campelo. Aparece do nada dizendo, revenda não. Mas é preciso pressionar continuando pressionando um dos lados, vai ter que ceder. Seja da parte da associação, ou seja, eu duvido que seja do lado dos americanos, que eles são afastados. Quando eles estavam gerindo o Vasco, já eram afastados. Eu lembro que, inclusive, a gente tinha um grupo, no nosso grupo da assessoria, era aberto, hoje não é, a assessoria só manda recado, e era aberto. Uma vez eu até desabafei dizendo que eu me sentia como tivesse na Coreia do Norte, ou na Ásia toda fechada. Eu acho que estava extremamente fechado, continua fechado. Quando o Pedrinho assumiu, falou que acabaria esse fechamento e seria transparente, continua fechado, mas tudo bem. Mas eu acho que se for alguém para destravar, tomar a iniciativa de acabar esse problema, acabar que a torcida fique nessa bola de tênis, é a associação. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos temos. E para terminar a hora do almoço vascaíno, a gente vai falar sobre o Sérgio Dias. Calma, não é um montante, calma. É hormônio, um músico. E os anos 70, meio dos anos 60, os anos 70, tinha um grupo chamado Os Mutantes, que é o Sérgio Dias, o Arnaldo e a Rita Lee, a falecida Rita Lee, Deus eu tenha, que o universo tenha. Fizeram um grupo que o mundo inteiro ama os Mutantes. E a hormônio a ele, não sei se nem se o nome dele é homenagem ao músico, mas ele é o arquiteto do potencial construtivo. E ele falou da reunião também, que o Vasco teve com a prefeitura. A gente não jogou os dois, a gente botou no Boa Noite Renato Brito, e não botou o Sérgio Dias também para não ficar muito grande. Agora vai do Sérgio Dias. Torcida vascaína, estamos aqui saindo da primeira reunião do Conselho Consultivo, conselho definido por legislação. A gente fez a apresentação do projeto, com os detalhes que a gente tem para apresentar, e também, como novidade, estava muito aguardado isso, a primeira proposta de intervenção do entorno, e como será a revitalização do entorno, a fluidez do trânsito, segurança aos pedestres, deslocamentos, e que foi muito bem recebido. Então, acho que nós caminhamos bem e vamos em frente até o próximo passo, que será a nossa inauguração. É isso, galera! Até o nosso boa noite
com o resumo da quinta-feira do Aço. Até mais.